Oi, eu sou a Nunu, fui convidada pelo pessoal da Wittenbergs para falar sobre o meu santo de devoção, que é São Gregório Iluminador da Armênia. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente falando sobre a geografia, que eu creio que seja o tema mais importante da nossa vida cotidiana na igreja, né? E especialmente falando sobre São Gregório Iluminador, que infelizmente não é tratado como ele deveria ser. Um santo extremamente importante, extremamente incrível e poucas pessoas o conhecem. Então, hoje estou aqui para falar sobre ele e dar um contexto geral da história dele e dar motivos pelos quais você deve ter grande paixão por São Gregório Iluminador. Eu sou cristã ortodoxa, não é a primeira vez que eu apareço nos conteúdos da Wittenbergs. Na verdade, eu já fiz um artigo para o site sobre o papado. E é a segunda vez que estou aqui, só que dessa vez em podcast para falar sobre São Gregório Iluminador. São Gregório Iluminador nasceu em mais ou menos 252 na Grande Armênia. Ele era de uma etnia chamada Parta, que fica no atual nordeste do Irã. É uma etnia iraniana antiga, né? E o pai dele era parta, a mãe dele, enfim, todos eram partas. E apesar dele ter nascido na Grande Armênia, que de certa forma englobava certos territórios dos partas, ele era de etnia não armênia, mas parta. São Gregório era filho de um subordinado do rei Khosrow II chamado Apak. Apak acabou matando o rei Khosrow por motivos políticos. Isso causou grande revolta no filho dele, Tirídates, né? O filho de Khosrow, que era o herdeiro ali do Império Parta. E Tirídates III da Armênia acabou expulsando os São Gregório e o irmão dele para a Capadócia. Então eles fugiram para a Capadócia. Tem algumas versões que dizem que ele tentou matar São Gregório, mas uma senhora conseguiu salvá-lo e salvar o irmão dele, porque toda a família de São Gregório foi dizimada, justamente porque naquela época, né, a família inteira pagava pelo crime de uma pessoa só. Então, não somente o Apak morreu por ter matado o Rossurov, mas também o restante da família inteira de São Gregório acabou morrendo. Inclusive, o próprio São Gregório quase foi morto, mas ele foi salvo aí por essa senhora e conseguiu fugir para Capadócia, que era de domínio grego. Lá, São Gregório estudou sobre o cristianismo, ele foi batizado numa escola grega. E ele, desde pequenininho, já demonstrava enorme devoção, né? Ele e o seu irmão foram os únicos sobreviventes desse genocídio contra a família de São Gregório. E ele sobreviveu literalmente por um milagre. Em mais ou menos 287, após uma batalha ganha pelos armênios, que eram até então pagãos, a população dedicou oferendas a uma deusa chamada Anahit. E São Gregório, obviamente, depois que ele voltou para a Armênia, ele, depois de ter passado algum tempo na Grécia, na Capadócia, ele quis voltar para a Armênia e ele foi obrigado, então, a prestar homenagens a essa Anahit, que era uma falsa deusa, né, dos pagãos armênios, e ele se recusou. A partir daí, ele começou a levantar suspeitas, e Tirídates viu que ele se recusou a prestar homenagens a Anahit, e começou a pesquisar quem era aquele cara, o que ele fazia, por que ele se recusava, e isso já causou algum certo burburinho na população. O negócio ficou feio mesmo quando Tirídates descobriu que São Gregório Iluminador era aquele menino que tinha sobrevivido contra o massacre da família de Apak, né? E ele descobriu então que São Gregório era o filho de Apak, o filho do subordinado que tinha matado seu pai. Então ele ficou extremamente revoltado. Além dele ser um cristão, ele se recusar a prestar oferendas a uma deusa após um período de vitória, né? Os armênios até então pagãos tinham conseguido
venceu uma batalha extremamente importante e São Gregório se recusava a prestar homenagens à suposta deusa que deu a vitória a eles, né? Supostamente deu a vitória a eles. Então ele ficou extremamente revoltado por dois motivos. Além do fato dele ser cristão e se recusar a prestar homenagens em um período extremamente importante para uma deusa que tinha conseguido essa vitória a eles, ele também era o filho do cara que matou o pai dele. Então, assim, ele ficou muito revoltado e tentou torturou São Gregório, tentou bajular ele, e até na Armênia tem um feriado, né, chamado As 12 Dores de São Gregório Iluminador, que é justamente é, relatando e relembrando das dores que São Gregório Iluminador passou em nome de Cristo. E eu vou agora citar essas 12 dores para vocês terem mais ou menos ideia do que São Gregório passou. E todas essas dores, né, todos esses tormentos que São Gregório passou, foram a mando de Tirídates, que queria tentar fazer com que São Gregório fosse morto, fosse torturado, e que ele, de alguma forma, ali no meio da tortura, acabasse renunciando a Cristo e aderindo ao paganismo. A primeira dor foi ter a cabeça colocada em sacos de cinza de animais e ser sufocado. A segunda foi ter o rosto prendido para cima com vinagre soprado em seu nariz. O terceiro foi o corpo queimado por chumbo derretido. O quarto, as costelas foram raspadas por garfos de ferro. O quinto, a água fervente foi derramada no corpo de São Gregório e ele foi obrigado a tomar água escaldante, né, extremamente quente, de cabeça para baixo. O sexto foi espancamento pelo rosto e pelo corpo de São Gregório. O sétimo, as pernas dele foram torcidas por prendedores de metal. O oitavo, pregos foram colocados nos calcanhares de São Gregório e ele foi obrigado a andar por cima desses pregos. O nono foram tábuas de madeira colocadas entre os dentes de São Gregório para separar os dentes forçadamente. O décimo, ele foi amarrado de cabeça para baixo por mais ou menos 7 dias. A 11ª foi o pescoço e nuca torcidos. E o 12º foi ter pedras com sal e sal no geral sendo colocados em ferimentos abertos, né, para causar inchaço, dor, enfim, vocês já entenderam. Esses foram os 12 tormentos que São Gregório passou por Cristo, né? E ele foi torturado mais ou menos um mês pelos soldados de Tirídates, e ele não renunciava a Cristo, ele foi zombado diversas vezes. Os soldados falaram: onde está seu Deus agora? Você está sendo torturado aqui, passando por tormentos terríveis, onde está seu Deus? São Gregório Iluminador não renunciou a Cristo de forma alguma. Finalmente, eles jogaram São Gregório Iluminador em uma cela, e essa cela tem mais ou menos 15 metros de profundidade. Ele ficou 15 anos sem ver a luz do sol, e era para ele ter morrido. Ele só não morreu porque, claro, foi um milagre, e também porque tinha uma senhora chamada Mariam, Maria em árabe, em armênio, enfim, e ela jogava pão para ele diariamente, né? Então ele sobreviveu por 15 anos. Vocês têm ideia do que é isso? 15 anos. Eu tenho 16 anos. É quase a minha vida inteira, se não fosse por um ano a menos, né? É quase a minha vida inteira passado numa cela subterrânea de mais de 15 metros. Enfim, eu não consigo nem imaginar. Essa cela, inclusive, existe até hoje, tá? Tá perto do Monte Ararat e é um local de peregrinação e se chama Hor Virap. É um local extremamente sagrado para os armênios e até para os não armênios, né? Não precisa ser armênio para achar sagrado. E ele passou lá 15 anos sem ver a luz do sol, sem tomar banho, sem sobreviver de outra coisa a não ser pão, tomando água como dava. Olha, eu não sei nem como ele sobreviveu, de verdade. 15 anos passado numa cela subterrânea de 15 metros abaixo do solo, né? Um lugar extremamente frio, porque o Monte Ararat é um lugar extremamente frio. A Armênia é um lugar frio no geral, então ele tinha poucas roupas para sobreviver ao inverno e mesmo assim sobreviveu. Foi realmente um milagre. Vale falar que ele não só passou um mês
sendo torturado pelos soldados de Tirídates, como depois ele foi levado ao próprio Tirídates, tentou convencer São Gregório a abandonar Cristo, a se converter ao paganismo, e ele olhou para a cara do Tirídates, mesmo tendo passado por todos aqueles sofrimentos, amando do próprio Tirídates, e chamou ele de rei louco. Então, assim, o nível de coragem de São Gregório é absolutamente incrível. Depois de 20 dias sendo torturado com os mais tipos diversos de tormentos e torturas, ele olhou pra cara do Tirídates e chamou ele de louco. Incrível, não preciso nem comentar nada sobre isso. Depois disso, depois que ele chamou ele de louco, o Tirídates, ele passou mais 3 dias pendurado numa árvore com botas de ferro, que era um tipo de tortura também. Ele foi levado de novo na frente do Tirídates, ele negou o paganismo e aceitou a Cristo de novo, daí ele foi jogado na cela, no Horvirap, né? Enfim, então assim, São Gregório Iluminador, não preciso nem falar nada sobre ele, é um santo extremamente incrível. Bom, se não bastasse isso, vejam só, se não bastasse isso, depois de 15 anos nessa cela, com o corpo machucado, porque certamente ele não tinha como se recuperar tão facilmente, né? O sistema imunológico dele devia estar horrível, sobrevivendo à base de pão, à base de água. Tirídates, ele começou a ficar louco. Nesses 15 anos, ele começou a ter sintomas de esquizofrenia. Ele até era descrito, né, pelos antigos armênios como tendo se transformado em um porco. Claro que é uma linguagem metafórica, mas os armênios daquela época, assim como são os orientais do período de São Cristóvão, descreviam o rei Tirídates como um animal, como um porco, como um cavalo, porque ele ficou completamente biruta da cabeça mesmo, ele falava sozinho, gritava, se debatia, comia a própria pele, o cara ficou surtado da cabeça. A irmã dele tentou levá-lo a diversos doutores pagãos daquela época, tentou fazer todo tipo de reza para os deuses armênios, todo tipo de macumba, todo tipo de tudo que vocês possam imaginar, tentou para fazer o rei Tirídates se recuperar. Obviamente ele não se recuperou. Daí, a irmã dele, do rei Tirídates, a irmã de São Tirídates, que inclusive é santa na igreja armênia pré-calcedônia, que é Santa Kosurovidutes, ela recebeu um sonho. Num sonho ela recebeu uma voz divina falando para ela falar com São Gregório Iluminador, falar com aquele homem que estava naquele poço, né, que era a prisão do esquecimento, que no caso era a prisão de São Gregório Iluminador. Ela foi lá e ela jogou uma corda no poço e ela gritou: Gregório, se você está vivo, suba. Demorou algum tempo, ninguém falou nada. E ela falou: o Deus para quem você reza lhe manda uma missão. Ou seja, ela não era cristã, ela falou o Deus para quem você reza. Ela não sabia que era o Deus cristão, ela não fazia ideia. E isso só prova que certamente foi um milagre, ela não inventou isso da cabeça dela. E em alguns minutos depois dela ter falado isso, estava lá São Gregório subindo pela corda. Estava vivo depois de 15 anos, um milagre total. Todo mundo já tinha pensado que São Gregório tinha morrido. A própria Kosurovidutes, ela se questionou um pouco, falou: como assim o cara passou 15 anos na prisão do esquecimento, que é Horvirap, e ele tá vivo para eu chamar ele? Até ela ficou surpresa com isso. E ele estava vivo por um milagre de Deus. Ele estava com a pele totalmente suja, estava muito desnutrido, mas estava vivo. Estava completamente vivo, estava feliz. São Gregório Iluminador, mesmo depois de tudo aquilo que ele passou, ele era uma pessoa extremamente feliz, alegre, com um sorriso no rosto. E enquanto ele subia, ele estava rindo, estava feliz, mesmo desnutrido, mesmo sujo. Ele foi levado até a corte imperial, trataram ele como um príncipe, né? Ele tomou banho, foi bem alimentado e etc. E, para quem não esperava esse final, ele curou o rei Tirídates, e esse rei mesmo que prendeu ele no Horvirap por 15 anos, deixou ele à beira da morte, quis que ele morresse, torturou ele de formas possíveis e impossíveis. Ele, com o espírito cristão extremamente puro, né? Não é à toa que ele é santo, extremamente santo, São Gregório Iluminador. Ele não se importou com todas essas torturas que ele passou na mão de Tirídates, ele curou
Tirídates. Inclusive, Tirídates é um santo na igreja, armênia pré-calcedônia. Ele é um santo, São Tirídates III da Armênia, e ele foi curado por São Gregório Iluminador, mesmo após ter o torturado por anos e anos. Uma das cenas mais emblemáticas sobre São Gregório é que tinha uma santa na Armênia chamada Santa Hírípsime. Tirídates ele não fez atrocidade somente contra São Gregório, mas tinha essa santa, Santa Hírípsime, desculpa, e Diocleciano queria casar com Hírípsime, mas a Hírípsime era uma freira, ela era uma freira virgem, ela não queria se casar, ela queria continuar em castidade, em celibato, porque ela tinha professado votos monásticos. Foi uma coisa terrível que fizeram com ela. Ela fugiu para a Armênia, e na época quem comandava a Armênia era o Tirídates. Ele não tinha sido convertido ao cristianismo ainda, São Gregório ainda estava jogado naquele poço, e ele tentou estuprar Santa Hírípsime, não conseguiu, e decidiu que deveria matar ela. Ela foi morta de uma forma extremamente vergonhosa, extremamente terrível. Santa Gaiana, né, que era a mãe de monastério dela, teve os dentes apedrejados. As 40 virgens que estavam com a Santa Hírípsime, que eram as irmãs de monastério dela, foram devoradas por feras, por lobos, por leões vivas, enquanto elas estavam vivas. Muitas foram jogadas de penhascos, outras tiveram a pele tirada do corpo. Foi uma coisa terrível que fizeram com Santa Hírípsime e com as irmãs de monastério dela. E uma das cenas mais emblemáticas é que depois que São Gregório saiu de Horvirap, ele soube de Santa Hírípsime, e ele mesmo foi no local onde Santa Hírípsime tinha ido, e ele começou a recolher os restos mortais dela e das irmãs de monastério. Obviamente só sobrou osso, só sobrou talvez um pouco de pele, alguma coisa ou outra, cabelo, essas coisas. Ele começou a recolher o que dava para ser recolhido, né, daquele massacre que o Tirídates tinha feito contra as irmãs de fé dele. Ele começou a recolher, e depois ele que sepultou os restos mortais para que elas tivessem pelo menos um enterro digno. Santa Hírípsime é uma mártir da igreja armênia, uma mártir extremamente luminosa, extremamente incrível, e a cena mais emblemática sobre São Gregório é isso, que ele, enquanto ele recolhia os restos mortais das irmãs de fé dele, mesmo que ele talvez não conhecesse elas, muito provavelmente ele não as conheceu, porque ele estava em Horvirap, né, ele estava jogado lá naquela cela, então ele não teve a oportunidade de conhecê-la. Ele começou a reunir os restos mortais delas, e ele chorou enquanto fazia isso, e etc. E mesmo assim ele perdoou o Tirídates, mesmo após essas torturas, não somente contra ele, mas contra suas irmãs de fé. E ele tendo que ver aquele mar de osso, mar de pele, mar de cabelo de santa morta, que ele mesmo teve que recolher para sepultar. Mesmo assim ele perdoou Tirídates, um exemplo cristão assim, não consigo nem explicar. Não, São Gregório não era desse mundo. Apenas isso, não era desse mundo. São Gregório Iluminador, né, ou como a gente chama na Armênia, Surp Krikorlu Savorit, ele era tão importante na época dele que ele foi convidado para o Concílio da Niceia. Sim, o primeiro concílio ecumênico da igreja. Ele foi convidado para estar lá, mas ele não pôde porque ele era bispo da Armênia naquela época, e ele não queria abandonar os armênios. Como bom pai espiritual, como bom pai santo, né, como ótimo bispo que ele era, ele não queria abandonar o rebanho dele, e ele mandou que o filho mais novo dele fosse ao Concílio de Niceia. O filho dele foi, representou a Armênia no Concílio de Niceia, e quando ele voltou, né, o filho de São Gregório, para a Armênia, São Gregório viu as declarações do Concílio de Niceia e mandou que esses cânones, né, do primeiro concílio ecumênico fossem divulgados por toda a Armênia. Então, a fé de Niceia foi postulada e foi divulgada para todos os armênios, desde os mais pobres até os mais ricos, porque São Gregório fazia questão de que todo mundo soubesse do Concílio de Niceia, e assim a Armênia prosperou. Graças aos esforços de São Gregório Iluminador, a Armênia se tornou a primeira nação cristã do mundo, 79 anos antes
do Império Romano aderir ao cristianismo como religião oficial e 13 anos antes dos cristãos poderem existir no Império Romano, né, através do Edito de, de Milão. Então, percebam como isso é emblemático. São Gregório Iluminador fez com que a primeira nação cristã do mundo existisse 13 anos antes de sequer os cristãos poderem existir no Império Romano. Isso é muito emblemático, isso é muito importante. A conversão da Armênia foi em 301, né? E, enfim, uma coisa absurda. São Gregório, eu não sei nem como explicar isso pra vocês, porque pra você conseguir converter a, a primeira nação cristã do mundo a institucionalizar o cristianismo 13 anos antes no Império Romano, sequer aceitar que os cristãos pudessem existir, não é nem que fosse a religião oficial do Estado, mas que pudessem existir, é muito absurdo, é incrível. A Armênia foi a primeira nação cristã do mundo a partir disso. Teve também a primeira igreja, de fato, claro que tinham igrejas antes, né? Igrejas em cavernas, igrejas caseiras e etc, igrejas domiciliares, mas a primeira igreja de fato construída para ser uma igreja cristã foi a igreja construída por São Gregório, que é a Catedral de Etmiazin, que está na Armênia até hoje. Você pode visitar caso você visite a Armênia, a igreja de Etmiazin, e foi construída pelo próprio São Gregório, né? Ele mandou que construíssem a catedral, a primeira igreja cristã do mundo com os moldes que nós temos hoje em dia foi na Armênia, através das mãos maravilhosas de São Gregório. Nós temos relíquias desse santo, especialmente a mão esquerda dele, se eu não me engano é a esquerda, está na Armênia, atualmente está sob o domínio da Igreja Apostólica Armênia. E a partir do momento que ele morreu, ele começou a ser reverenciado, né? Ele morreu em paz, tá? Ele foi um confessor da fé, mas não foi um mártir, porque ele não morreu em nome da fé. Ele sofreu, foi torturado em nome da fé, mas ele não morreu em nome da fé. Então ele é um confessor. Apesar de que alguns documentos antigos o chamam de mártir, mas não no sentido de que ele morreu em nome da fé, mas nesse sentido de que ele foi um confessor. Aparentemente, em algum período antigo, bem mais antigo, né, não tinha essa diferença entre mártir e confessor. Enfim, nós comemoramos São Gregório na Igreja Ortodoxa e, se eu não me engano, dia 28 de setembro. É que eu confundo os calendários, né? A Igreja Ortodoxa tem 2 calendários, então dia 28 de setembro, salvo engano, é o dia de São Gregório Iluminador na Igreja Ortodoxa Bizantina. E é isso. Tem um artigo no Luso, tá? Pra você, se você quiser ler sobre São Gregório, o nome se chama O Santo Desconhecido que Mudou o Mundo. Gregório o Iluminador. Tem esse texto que é completo, tem todas as informações sobre São Gregório. Eu dei uma pincelada, né? Eu dei um breve resumo, um resumo bem pequeno da vida de São Gregório. Nesse texto tem mais informação, então, por favor, leia. Te convido a ler efetivamente mais informações sobre São Gregório. E gostaria de convidá-los também a ler o meu texto sobre os isoapóstolos, que são os santos iguais aos apóstolos, que São Gregório faz parte dessa categoria. São Gregório é chamado de iluminador da Armênia, justamente porque ele foi o apóstolo da Armênia, né? O igual aos apóstolos na região da Armênia. Então eu convido que você leia esse texto sobre os isoapóstolos, porque tem tudo a ver com o tema, né? E leia o texto sobre São Gregório Iluminador, que é um texto mais completo sobre a vida dele. Isso é tudo, pessoal. Agradecemos todos que nos ouviram até aqui. E agradecemos também a Nonu por ter participado aqui conosco. Se você curtiu, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu feedback nos comentários, junto de uma sugestão com um santo que você deseja que apareça em futuros podcasts. Não deixe de se inscrever, caso ainda não for inscrito, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. O link para todos os artigos, né, da Nonu estarão todos na descrição, juntamente com as redes sociais da Wittenbergs, também o nosso link da Amazon. Por isso, não deixe de conferir e assim vocês estarão nos ajudando grandemente. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.